Juízes, capítulo de número 7. É um texto bastante conhecido, principalmente para quem assistiu o filme 300, né? Se recordar da batalha de Gideão com 300 homens e Deus dando vitória. Eu não vou falar do filme 300, embora fosse uma boa ilustração para usar aqui, mas eu vou falar um pouco sobre como nós podemos enfrentar as grandes batalhas da vida, como você e eu, pecadores limitados, com muitas limitações inclusive, os nossos recursos às vezes não são suficientes e quando são, não são eles que vão nos garantir a vitória. Os temores que assaltam o nosso coração também, por vezes, nos faz temer algumas situações e, por vezes, a incredulidade do nosso coração, ela se aflora quando nós temos grandes desafios diante de nós. Por vezes também, o que se levanta diante de nós são as circunstâncias adversas. E nós vamos ver à luz desse texto como que nós podemos enfrentar as grandes batalhas e obter vitória. Juízes, capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser: Este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: Este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tem aqui o texto, mas se você continuar lendo, você vai ver que o contexto é um contexto de adversidade. O texto vai até o versículo de número 25. E chegando ao final, você vai ver como Deus então dá vitória para Gideão e para esses 300 homens. Quando nós olhamos para a vida, e a despeito da situação que nós vivemos, consideramos a vida como ela realmente é, nós percebemos que a vida é um verdadeiro campo de batalhas. Todos os dias nós temos desafios, e algumas pessoas dizem que todo dia a gente precisa matar um leão, ou pelo menos enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os dilemas. Quem tem filho pequeno, está vendo aqui, filho que adoece, e de madrugada você tem que buscar um hospital, enfim, são os boletos que não param de chegar, e tantos outros desafios que nós temos. A vida é assim, a sua e a minha. Cada um de nós temos os nossos dilemas, temos as dificuldades que enfrentamos diariamente. A grande questão, meus irmãos, é como que nós enfrentamos as grandes batalhas da vida. Como que você e eu podemos enfrentar os grandes dilemas que às vezes realçam a incapacidade dos nossos recursos, que às vezes realçam os temores do nosso coração, e isso tem a ver com incredulidade, e que também mostra para nós
circunstâncias adversas diante das quais nós imaginamos que não podemos vencer, com base nos recursos humanos ou pelo temor que assalta o nosso coração. Como nós podemos enfrentar essas batalhas sendo servos e servas de Deus? A questão é, meus irmãos, que quando nós consideramos todas essas coisas, nós, às vezes, achamos erradamente que os nossos recursos darão conta. Nós achamos que se tivermos os recursos necessários diante de algumas situações, nós sairemos vitoriosos diante das grandes batalhas da vida. Mas o texto sagrado vai mostrar para nós que nem sempre é possível vencer com base nos recursos. Nem sempre é possível vencer, isso o texto vai nos mostrar também, quando nós confiamos nas nossas habilidades e nos achamos capazes o suficiente para vencer as grandes batalhas. Por outro lado, nós vamos perceber que também podemos sair vitoriosos a despeito de todas essas coisas e de termos um contexto extremamente adverso. O texto nos ensina, meus irmãos, a como enfrentar as grandes batalhas da vida. E nós precisamos, à luz desse texto, entender que as grandes batalhas da vida, elas devem ser enfrentadas quando nós confiamos no Senhor. O texto de Juízes, no capítulo 7, é esta a grande lição que Deus quer ensinar para o seu povo. O verso 2 diz: se eu desse vitória para vocês, com esse número, 32 mil homens, Israel poderia dizer: foi a minha mão, foi a minha habilidade, foram os meus recursos. Então é gente demais. Meus irmãos, os números, eles podem nos impressionar, mas eles não impressionam a Deus. Deus não precisa de números. Nós gostamos de números, principalmente quando nós acessamos a nossa conta e está tudo azul, né? Se o número lá estiver vermelho, não é uma coisa boa, mas se estiver azul, a gente fica feliz. Os números para Deus não faz diferença nenhuma. Nós temos algumas informações. Primeiro, são 32 mil homens. E Deus disse: não precisa disso tudo, coloca eles para beber a água. Aquele que beber, lambendo, tira para um lado, e aquele que colocar a mão, ou que se ajoelhar, você separa. Nós ficamos com a impressão, meus irmãos, de que aqui só vão os corajosos, os habilidosos, porque o texto diz: aquele que for tímido e medroso, volte atrás. Mas esse restante que sobra, desses 22 mil que abandonam, fica 10 mil, depois saem mais uma leva e ficam apenas 300. Nós ficamos com a impressão de que esses 300 são habilidosos e são corajosos demais para vencer essa batalha, e que Deus agora precisa da coragem desses homens para dar vitória para Gideão. Esse é um engano, meus irmãos, e eu interpretei esse texto erradamente muitas vezes, até que, graças a Deus, pude ter condições de investigar o texto melhor e ver que esses homens também não eram habilidosos o suficiente para vencer a batalha. O verso 12 vai dizer que os midianitas estão ali como gafanhotos, uma multidão, o que nos lembra a praga do Egito, quando Deus manda ali uma multidão de gafanhotos. E diz que o número que está ali é uma multidão incalculável, como a areia da praia do mar. Número para Deus não faz diferença. Se é a favor, se é contra, para Deus isso não faz diferença. Faz diferença para nós, mas para Deus não faz. O que é que o texto então quer nos ensinar? O texto quer nos ensinar que nós podemos vencer, apesar da escassez dos recursos. 300 homens que vão para uma grande batalha. E é isso que o Senhor quer ensinar para este povo. Que o povo de Deus pode vencer quando confia no Senhor, a despeito da escassez de recursos. A despeito da escassez de pessoas. Irmãos, nós que nos envolvemos com o trabalho, com a igreja, por vezes a gente fica com aquela sensação de que a gente está trabalhando sozinho.
falta gente. E a hora que falta gente, você fica pensando, se tivesse mais gente, o trabalho poderia fluir melhor. Mas a verdade é que essas situações se levantam diante de nós, para nós aprendermos essa preciosa lição. Enfrentarmos as grandes batalhas da vida confiando em Deus. Ele é o único capaz de nos dar a vitória quando os recursos são poucos, quando os recursos são escassos, porque os números para Deus não faz diferença. Deus nos ensina a lutar, portanto, confiando nele, apesar da escassez dos recursos. Mas há uma questão bastante interessante também a considerarmos, que Deus nos dá vitória e nos ensina a lutar, meus irmãos, as grandes batalhas da vida, apesar da nossa incredulidade. Dê uma olhadinha comigo no verso de número 10. Verso 10. Alguém pode ler aí, por favor, por gentileza? Verso 10 diz: se ainda temes, preste bastante atenção nesta expressão, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço cura ao arraial. O que acontece com Gideão aqui, meus irmãos, é o que acontece conosco. O temor vem ao coração quando nós estamos diante de grandes batalhas. Essa expressão teme aí, o temor, o verbo temer aí, ele revela a incredulidade do coração de Gideão. Se você ler o capítulo de número 6, o capítulo anterior, verso 11 ao verso 40, você vai ver Deus falando com Gideão. Deus vem, o anjo do Senhor vem e fala com Gideão: sou contigo, homem forte, valente. E depois, no verso 25, se não me foge a memória, Deus retoma uma conversa com Gideão, fala para ele fazer um altar, e depois Gideão estabelece a prova do novelo. Qual que é a prova do novelo? Vou colocar o novelo ao ar livre. Se ele amanhecer seco, vai vir o orvalho. Se ele amanhecer seco, é a prova de que Deus está comigo. E assim ele faz. O novelo amanhece seco. Ele faz: Senhor, não quero te tentar mais uma vez. Eu vou colocar o novelo agora num abrigo. E se ele amanhecer molhado, é a prova de que o Senhor está comigo. Deus deu provas de que estava com Gideão. Mas diante dessa batalha, o que vem ao coração dele? A incredulidade. É assim que acontece com você e comigo também. Depois de provarmos do cuidado de Deus, da bondade de Deus de diversas maneiras e em várias ocasiões e situações, nós ainda tememos. Porque a incredulidade, ela às vezes se aflora diante das grandes batalhas que nós temos. É assim, meus irmãos, mas Deus nos ensina a lutar as grandes batalhas da vida, apesar da incredulidade que assalta o seu e o meu coração. Porque Deus, na verdade, quer que nós aprendamos a confiar nele, em toda e qualquer circunstância ou situação. E graças a Deus que ele nos dá a vitória, apesar da incredulidade que às vezes insiste em permanecer presente no nosso coração quando nós temos grandes batalhas diante de nós. Mas para ganhar tempo, eu sei que só tenho 20 minutos, para ganhar tempo, Deus nos ensina a lutar as grandes batalhas da vida. Primeiro, confiando nele apesar da escassez de recursos, né? Apesar da incredulidade que assalta o nosso coração, mas a despeito das circunstâncias adversas. Verso 11 em diante, verso 11 diz assim: e ouvirás o que dizem depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço cura até a vanguarda do arraial. E o que Gideão vai ver aqui com o seu moço? Vai ver o sonho, o moço contando o sonho que o chefe dele havia tido, um pão de cevada rodeando, vem e vira a mesa de cabeça para baixo, e ele diz: essa é a espada de Gideão, que vai vir contra ti e vai te dar a vitória. Mas mesmo assim Gideão estava um pouco temeroso. Meus irmãos, os midianitas, os amalequitas e os midianitas provavelmente foram o primeiro povo a utilizar os camelos na arte de guerra. Era um povo extremamente habilidoso.
acostumado com batalhas. E eles, no contexto, você lê aí o contexto anterior a este capítulo, você vai ver que eles invadiam, destruíam as lavouras, oprimia o povo, amedrontava o pessoal, e a circunstância era totalmente adversa. Você lê o capítulo 3, Gideão diz: Senhor, quem sou eu? A minha família é a menor, é a mais desprezível. Quem sou eu para o Senhor me chamar? As circunstâncias, meus irmãos, não eram favoráveis. Mas Deus, nesta grande batalha aqui, com uma estratégia simples, olha, leve lá a espada, leve o candeeiro, quebra-se o vaso, bate, faz barulho para que eles achem na cabeça deles que há um grande exército aí, quando na verdade haviam apenas 300 homens. E o texto diz que Deus confundiu eles. E acabaram ali, um tirando a vida do outro, e Deus deu grande vitória para o seu povo. O que Deus está ensinando aqui? Que Ele é capaz de nos dar grandes vitórias, apesar das circunstâncias serem adversas. Queridos, nós lemos esse texto, nós meditamos, refletimos um pouco aqui, resumidamente, mas isso nos aponta para Cristo Jesus. Com Cristo Jesus, um relacionamento que nós temos em Cristo Jesus, Ele é capaz de nos dar grande vitória, apesar de todas essas coisas, apesar da escassez dos recursos, apesar dos temores que assaltam o nosso coração, da incredulidade que aflora diante de algumas situações e das oposições, circunstâncias adversas, porque, na verdade, o Senhor já nos deu grande vitória quando Ele nos salvou, dando sua vida por nós na cruz do Calvário. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar a Ele, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O texto não nos aponta para uma vida de triunfalismo. Quem triunfa, na verdade, é sempre o Senhor. E nós temos a alegria de desfrutar das grandes vitórias que Deus nos dá, estando nós em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que Ele, por sua graça e misericórdia, nos ensine e nos ajude a confiar nele, como o pai daquele menino atormentado lá no capítulo 9 de Marcos, versículo de número 24, quando o texto diz: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, que nós possamos nos colocar assim diante do Senhor. Senhor, eu creio, mas tem hora que falta fé. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me auxilie, que o Teu Santo Espírito esteja comigo, para que eu confie no Senhor e não nos recursos que nós temos às vezes à nossa disposição. Que eu confie no Senhor, apesar de muitas vezes ter o coração assaltado pela incredulidade. Que eu confie no Senhor, apesar de muitas vezes as circunstâncias serem adversas. Que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza, dando a nós clareza, dando a nós discernimento da vontade de Deus diante das grandes batalhas de nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém. Agradeço o presbítero Marcelo, passa a ele a palavra. Pastor, oportunidade. A forma que a gente tem de agradecer, a retribuir essa, né, a gente sabe que o tempo dos pastores aqui é um tempo precioso, né? Dedicação à igreja, ao pastoreio das ovelhas, e a gente sabe que não é simples, né, atender um convite, ainda mais vindo do Mangueiral para cá, né? Então, agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite, e a gente gostaria de orar por você, pela sua família, pelo seu ministério nesse momento. Amém. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Alexandro, Senhor Jesus, pelos seus desafios diários.
pela igreja onde ele pastoreia, Senhor Jesus, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor possa encher o coração dele de alegria, Senhor Jesus, e ele possa cuidar com zelo, com cuidado do rebanho do Senhor. Amém. Cuida da família dele, Senhor Deus, da esposa, dos filhos, ó Pai, enche aquela casa de alegria. Nós louvamos o teu nome por ter o pastor Alexandro aqui nessa noite, trazendo uma mensagem do teu coração, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado, prazer conhecê-los. Então, vamos dar encerrando a nossa transmissão ao vivo aí pela internet. Aqueles que tiverem seu pedido de oração, ok? Podem enviar via YouTube ou Instagram, que nós estaremos anotando, ok?